meu nome é Roberto. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1959. Eu tinha apenas 19 anos na época. Eu, minha mãe e meus irmãos morávamos em um sítio que meu pai havia nos deixado no interior de Minas Gerais. Minha avó, que se chamava Alice, morava em um sítio vizinho que ficava a cerca de 4 km de distância do nosso sítio. Ela era viúva e morava lá sozinha. Quando meu avô morreu, minha mãe até pediu para ela ir morar conosco, para que ela não ficasse sozinha naquele sítio. Mas ela nunca havia deixado aquele lugar. E como ela já era idosa, nós sempre tínhamos que tirar um tempinho para ir visitá-la. Uma certa noite, eu peguei meu cavalo e disse para minha mãe que iria até a casa da minha avó, pois eu queria fazer um pouco de companhia a ela. Também já disse a minha mãe que jantaria por lá e que voltaria apenas no final da noite. Montei em meu cavalo e fui para a casa da minha avó. Naquela época, era até triste chegar lá, pois como ela morava sozinha, ela ficava na sala com uma lamparina acesa, olhando para o teto, já que naquela época nós não tínhamos energia elétrica no sítio, muito menos uma televisão. Quando cheguei, fiz um carinho no cachorro dela, que se chamava Kiel. Ele ficava preso na corrente, pois ele era muito bravo. Menos conosco, é claro, pois éramos da casa. A comida estava pronta no fogão a lenha. Eu e minha avó fomos para a cozinha e eu fui comer aquela comida maravilhosa que somente ela sabia fazer enquanto conversávamos. Mas quando cheguei, percebi algo estranho. Estava fazendo muito calor nesse dia e as portas da casa estavam todas trancadas. E como o fogão a lenha aceso, a cozinha estava fervendo. Falei para minha avó para abrir um pouco a janela e a porta da cozinha, pois estava muito calor. Porém, ela disse que era melhor não. Eu perguntei o motivo. Então ela disse que de uns dias para cá estava acontecendo uns barulhos muito estranhos à noite, de algum animal perto da lagoa. E a minha avó informou que esse barulho não parecia ser desse mundo. Então eu perguntei para minha avó que animal seria. Ela disse que não sabia, porém o uivo desse animal era muito assustador. De tanto insistir, consegui convencer minha avó a dar a opinião dela. Ela falou que pensava ser um lobisomem, e esse uivo vinha perto de uma lagoa, que ficava a cerca de 300 metros do sítio. Eu dei risada e, para descontrair, dei a hipótese de ser algum lobo, que ficava perto da lagoa apenas para beber água. Ela balançou a cabeça negando, fazendo o sinal que realmente não era um lobo. Ela me disse que em todos esses anos de vida, ela já tinha ouvido muitos uivos de lobos e de cachorros, que ela conhecia muito bem, porém esse uivo realmente não era desse mundo. Após ela dizer isso, ela tirou uma cruz que estava na saia dela e segurou fortemente. Eu achei estranho, mas com essa atitude dela, eu comecei a acreditar nela. Eu terminei de comer e falei para minha avó para irmos à sala, então fomos e sentamos lá na cadeira. A minha avó, com a cruz na mão, começou a rezar bem baixinho. E eu, para não atrapalhar a reza dela, fiquei em silêncio e comecei a relaxar, fechando os olhos. O silêncio era tão grande que dava para ouvir a reza dela. Então, do nada, sem ouvir algum barulho, o cachorro dela começou a latir fortemente lá fora. Escutamos o barulho de correntes e deduzimos que o Kiel estava querendo ir atrás de alguma coisa lá fora, mas as correntes que o deixavam preso não deixavam ele ir. Minha avó parou a reza na hora
e ficamos escutando os barulhos. Eu abri os olhos e ficamos lá escutando o barulho que o Kiel fazia, os latidos e a corrente, tentando escapar dela. Do lado de fora da casa ficava uma mesa de madeira, onde minha avó colocava as panelas e as louças para secar durante o dia. Muitas das vezes ela deixava a panela lá à noite, porque ela esquecia. Foi então que escutamos algumas panelas caindo no chão. Percebemos que alguém ou alguma coisa tinha encostado e derrubado da mesa e fez as panelas caírem no chão. Eu e minha avó ficamos bem quietos, menos o Kiel, que continuava latindo lá fora. Nisso, a minha avó fazia um sinal para que eu ficasse em silêncio. Eu sabia que minha avó tinha uma espingarda debaixo da cama. Ficava lá no quarto do meu avô. Era dele quando ele ainda era vivo. Como eu tinha total liberdade na casa da minha avó, eu me levantei e fui em silêncio ao quarto do meu avô. Peguei a espingarda e voltei para a sala. Quando minha avó me viu com a espingarda na mão, ela fez um sinal de negativo. Ela deveria ter pensado que eu queria ir lá fora enfrentar a coisa. Porém, eu só tinha pego a espingarda caso aquela coisa tentasse entrar na casa. Porém, o maior problema era que aquela coisa começou a atacar o cachorro Kiel, e eu comecei a ouvir os barulhos da luta entre o Kiel e aquela coisa. Eu não queria acreditar, mas se aquilo fosse realmente um lobisomem, como minha avó havia dito, era muito provável que o Kiel não teria chances contra ele. Como eu e minha avó gostávamos muito daquele cachorro, eu sabia que se acontecesse alguma coisa com ele, era provável que ela ficaria muito triste, pois como ela morava sozinha naquele sítio, era somente o Kiel que fazia companhia para ela. Então eu fui para a cozinha em passos lentos, sem que minha avó percebesse. Abri a porta da cozinha e saí pelos fundos da casa. Quando eu saí da casa, os sons que eu ouvia do lado de fora, na luta entre o Kiel e a coisa, era realmente arrepiante. De fora da casa, eu podia ouvir os rosnados e os outros sons assustadores que aquela criatura fazia. Enquanto a criatura lutava com o Kiel, a vantagem que eu tinha era que se eu chegasse na parede, no final da cozinha, eu poderia ver o local onde o Kiel ficava preso. Então eu poderia espiar, sem que a criatura pudesse me ver. Então eu fui dando passos bem devagar, até chegar no local. Quando eu olhei, eu não pude acreditar. Era uma fera enorme. Ela estava de pé, determinada a matar o Kiel. Só não tinha conseguido ainda porque o Kiel era muito ágil. Ele estava conseguindo fugir de alguns ataques dele, e eu comecei a tremer, vendo aquela fera horrível. Imaginei que se eu desse um tiro e errasse, aquela besta poderia vir atrás de mim. Eu olhei para a porta da cozinha, e minha avó estava lá. Ela fazia o sinal para que eu voltasse para dentro da casa. Porém eu estava armado. Eu não poderia deixar o Kiel naquela situação sem fazer nada. Então eu voltei a minha atenção para a briga e comecei a apontar a arma para a fera. O Kiel já estava começando a sangrar. Ele estava bem ferido devido à luta. Foi então que eu mirei na cabeça da fera e gritei. Nessa hora, aquela coisa olhou para mim, em minha direção, e eu vi aquela cara grotesca rosnando para mim. E na mesma hora, eu consegui dar um tiro nele. No começo eu pensei que eu errei o tiro, pois eu estava tremendo e estava com muito medo. Porém, quando aquela coisa começou a rosnar, parecendo estar gritando de dor, eu deduzi que eu acertei aquele tiro. Quando aquele bicho se distraiu, o Kiel agarrou uma das patas dele com os dentes, e a coisa não sabia se dava atenção para a dor que estava sentindo
ou para o Kiel, que estava mordendo a pata dele. Com a criatura distraída, eu não perdi tempo. Recarreguei novamente a espingarda e dei mais um tiro. Então aquela coisa olhou para mim com aquela cara de dor e deu uma rosnada muito forte. Ela ficou de 4 e saiu correndo, disparando rumo ao mato. Porém, antes daquela criatura entrar no matagal, ela parou e começou a nos encarar. Ela soltou um uivo que eu me arrepio só de lembrar. Foi ensurdecedor. Depois de uns 10 segundos uivando, ela voltou para o matagal e se emprenhou por lá. Fiquei bastante aliviado que consegui dispersar aquela criatura, pois eu estava achando que os tiros não fossem capazes de parar aquela coisa. Eu corri em direção ao Kiel, tirei eles da corrente e fui segurando ele e levando para dentro da casa, pois ele estava com alguns cortes pelo corpo, mas nada muito grave. O ponto positivo foi que eu consegui salvar o cachorro. Minha avó ficou muito feliz de eu ter salvado ele. Porém, naquela noite, ela me xingou muito, pois eu não só arrisquei a minha vida, eu arrisquei a dela também, abrindo a porta e deixando a casa vulnerável para aquela coisa. Aguardei o dia amanhecer e eu voltei para casa e contei toda a história do que tinha acontecido para minha mãe e para os meus irmãos. Então, todos nós conversamos com a nossa avó. Convencemos ela a vender o sítio e morar conosco, já que não tinha cabimento ela continuar morando sozinha num lugar deserto. Ainda mais com aquela criatura rodeando pela redondeza. Meus irmãos não acreditaram na história. Achavam que eu e minha avó estávamos delirando. Alguns deles até queriam ir entrar na mata para ver se eu realmente estava falando a verdade ou se era baboseira. Porém, como eu vi aquela criatura, nem brincando eu quero voltar a ver aquilo novamente. Tudo que eu puder fazer para evitar encontrar aquela coisa novamente, eu irei fazer. Somente um asno ou um louco para querer ver aquela criatura novamente. Essa é a minha história. Acredite se quiser. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Assista nossos outros vídeos, temos uma playlist aqui completa para vocês. Caso queiram, é só clicar aqui no link. Até mais!